amigos, é um prazer estar aqui falando de caridade, né, do nosso tema, caridade, cuidar de si e do próximo, nesse momento em que a gente vivencia a Feira do Livro Virtual do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. A gente escolhe esse tema também por uma questão de que estamos falando, né, do cuidado, do amor ao próximo, e ter caridade é pensar nesse amor ao próximo e a si mesmo. Porque a partir dela, a gente começa a ter uma outra postura, um outro comportamento em sociedade, nas nossas relações, que primam pela harmonização dessas relações. Então, a caridade, ela vem aí como, na verdade, o maior símbolo de amor, né? Ela é o amor, segundo o Espiritismo, aquele amor que Jesus ensinava. Ela é o auge desse amor. Então, a caridade, quando ela é bem vivida, quando ela é bem sentida, ela é a verdadeira expressão de amor ao próximo. Bom, então, para a gente começar refletindo sobre a caridade, é interessante a gente pensar que no mundo que a gente está vivendo hoje, caridade ela é muitas vezes mal interpretada, né? Ela é entendida como a caridade material, que é a gente doar coisas, sopa, roupas, às vezes até dinheiro, às pessoas que são mais necessitadas. Mas a verdade, a caridade, ela é muito mais do que isso. Se a gente for entender caridade como a doação ao próximo daquilo que ele não tem e que nós possuímos para dar, nós podemos fazer a mesma relação com as questões espirituais, com as questões, aliás, de ordem moral, né? Porque nós vamos dar ao outro aquilo que ele não está conseguindo construir sozinho naquele momento. Então, é alguém que precisa, por exemplo, de um apoio, de uma mão amiga no momento de sofrimento, é alguém que precisa de uma palavra, de um conselho, é alguém que está precisando, por exemplo, de mais alegria de viver, é alguém que está precisando de misericórdia, então eu me dou para o outro, né? Então a caridade não é doar algo que possuímos materialmente, necessariamente. Pode ser também. Mas a caridade é principalmente, primordialmente, o doar-se, né? É a gente doar o que a gente tem no coração. Então, do ponto de vista espiritual, tudo que a gente faz na matéria tem uma repercussão, tem uma consequência positiva ou negativa para o nosso futuro ou para o futuro do outro, né? Segundo a lei de causa e efeito. Mas essa caridade que é feita no mundo e que muitas vezes é material ou é uma caridade que se propõe ser uma caridade moral, mas que às vezes é apenas na aparência, ainda é uma caridade que não surte muito efeito do ponto de vista espiritual. Porque os Espíritos nos explicam, no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade moral ela deve estar pautada num verdadeiro sentimento de benevolência. Ou seja, existe uma diferença entre beneficência e benevolência. Né? Você sabe qual é essa diferença? Lembrou aí? Pois é, a beneficência é aquilo que muitas pessoas no nosso mundo fazem, né? Os políticos, os filantropos, as pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas posses, os grandes artistas, né? Que doam muito dinheiro ou coisas materiais para aqueles que necessitam. Isso, para essas pessoas, é algo fácil de se fazer, né? Porque elas não estão compartilhando necessariamente daquilo que elas precisam, mas daquilo que sobra, daquilo que tem a mais, né? É um ato muito nobre, né? Todas essas pessoas são dignas por fazerem essas doações para instituições às vezes carentes, né? Isso é uma grande ajuda, a gente não pode invalidar isso nunca. Mas, do ponto de vista espiritual, isso é beneficência, se não vier acompanhado de um verdadeiro sentimento de caridade, de amor ao próximo. Ou seja, a beneficência consiste em você promover esse bem-estar material aqui na nossa sociedade para os outros, né? Essa doação de alguma coisa. E não necessariamente você está doando porque você tem bondade no coração, porque você tem amor. Não, você pode doar por diversas razões, né? Inclusive, tem pessoas que doam por razões políticas, porque querem ter uma boa imagem, porque querem que as pessoas lhe vejam com bons olhos, né? Então, há muitas pessoas que fazem essa beneficência
mas que ainda não possuem no coração um verdadeiro sentimento de amor, querer ver a felicidade e o bem do outro. E aí os espíritos vão colocar que benevolência é, na realidade, o que faz a diferença do ponto de vista espiritual. Porque a benevolência é o sentimento, é aquilo que sai do nosso coração em direção ao outro, né? Então é essa vontade da gente querer ver o outro bem, livre de sofrimento, que ele seja atendido em suas necessidades básicas. É quando você tem o sentimento verdadeiro de caridade e amor. Então, aí a gente consegue observar bem essa distinção, né? E o que de fato importa do ponto de vista da essência, né? Então, tudo que a gente faz deve vir acompanhado de sentimentos positivos. Caso contrário, se eu estou fazendo para ostentar, se eu estou fazendo para alguém me ver, para postar nas minhas redes sociais e as pessoas terem uma imagem muito positiva de mim, eu estou pensando no interesse. Eu estou pensando numa recompensa pessoal, né? Então não há nada de benevolente nisso. Pelo contrário. Então o que o Espiritismo nos convida a fazer é cumprir, claro, todos os nossos deveres, fazer nossas obras de caridade, mas com verdadeiro sentimento, né? Porque é isso que movimenta as energias ao nosso redor para o bem do próximo e para o nosso bem. É isso que vai tocar as almas e que vai gerar algum aprendizado. Porque também se a gente apenas doa coisas materiais com outras finalidades, outros interesses, a gente pode ter consequências aí não tão positivas, né? Como gerar dependência de muitas pessoas. Então, por isso, a doutrina traz essa perspectiva de que é essencial a gente cultivar o sentimento nobre ao nos doarmos. E não doar apenas o que é material, mas doar dos nossos sentimentos, do nosso entendimento, dos nossos conhecimentos e tudo aquilo que pode agregar à trajetória individual do outro, essencialmente. Bom, tendo esse entendimento, né, da diferença entre benevolência e beneficência, nós podemos avançar no entendimento da caridade na visão espírita, né? O entendimento da caridade na visão espírita consiste em 3 pontos muito importantes que estão descritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, e que são resumidos popularmente como BIP 886. O que é o BIP 886? É a verdadeira referência de caridade, né? A verdadeira acepção de caridade na visão espírita, que significa benevolência, que nós já entendemos o que é, indulgência e perdão. O que seria a indulgência, já que nós já vimos a benevolência? A indulgência seria a gente relevar, compreender, né, as atitudes negativas do próximo, que ainda não consegue ter atitudes melhores, assim como nós. Ou seja, seria eu compreender a condição humana do outro e suas dificuldades momentâneas e não ficar criticando excessivamente a conduta do outro. Não ficar observando os defeitos apenas e potencializando-os. É a gente conseguir relevar naquele momento e perceber o que ele tem de bom, perceber o que há de positivo, qual o aprendizado que a gente tem com aquela pessoa. Porque todo mundo tem alguma coisa de positiva, né? Então, é você ser indulgente com as falhas alheias. É a gente não ficar criticando excessivamente, de forma contundente, o que as pessoas fazem de errado. E a gente vive um momento hoje, né, em que a gente está excessivamente crítico. Nós criamos uma cultura excessivamente crítica. E nós temos o hábito de olhar para os eventos sociais, para os grupos, para os políticos, para as pessoas que convivem com a gente em família, e olhar sempre o que está errado. Ver o que não está legal, que a gente quer criticar, que a gente tenha a justificativa, inclusive, né, de que queremos melhorar a situação, mas na verdade a gente se detém muito na crítica. E aí, o que isso nos agrega? Muitas vezes quase nada, né? Ficar apenas criticando e ressaltando os defeitos e as falhas faz com que o nosso pensamento fique viciado em ficar vendo só o que está errado e não propor soluções. Né? E isso também é uma forma de minar as nossas relações, porque ninguém vai suportar relações onde a gente só fica criticando e vendo o que está errado. Então, ter indulgência hoje é muito importante, porque senão a gente não vai conseguir ver o que tem de bom, o que tem de positivo nas pessoas.
A gente não vai conseguir enxergar o potencial divino que existe nelas, assim como existe em nós. Além da indulgência e da benevolência anteriormente explicada, temos o perdão, que é o terceiro ponto principal da caridade. O perdão das ofensas, né? Como ele é importante. Perdoar não é algo fácil, mas quando eu já começo a construir benevolência e começo a construir indulgência, o perdão se torna mais viável. Porque eu começo então a perceber que apesar das falhas e dos erros do outro, que eu também posso aprender com eles, eu tenho o amor, eu tenho os sentimentos nobres no coração que estão acima daqueles males, acima daquelas falhas, né? Então, quando eu perdoo, estou colocando o amor, o afeto que eu tenho pelo outro acima das falhas dele e estou compreendendo o outro como ser humano que erra como eu. Estou dando a ele uma nova oportunidade de seguir em frente. Então, o perdão encerra aí o nosso grande conceito de caridade com o próximo. Não é fácil nós exercitarmos esses 3 pontos para sermos verdadeiramente caridosos. É uma estrada longa que nós vamos caminhar, mas que devemos exercitar essas 3 virtudes na mesma medida em que nós gostaríamos que as pessoas também fizessem isso conosco. Agora nós podemos lembrar de um outro ponto importante no Livro dos Espíritos, que é a escala espírita. Na escala espírita existe a descrição de 3 níveis gerais de espíritos, que seriam os espíritos impuros, imperfeitos, somos nós, os espíritos bons e os espíritos puros, né, de uma forma geral. E aí nessa escala espírita a gente também aprende muito sobre amor e sobre caridade, né? Porque na passagem de um nível para o outro, a gente vai ter que alcançar um novo nível de amor e de caridade com o próximo. Ou seja, essa é a chave para a gente evoluir. Conforme nos elucidam os espíritos, para nós sairmos do nível de imperfeição e alcançarmos o nível da bondade, chegarmos no nível de sermos espíritos bons, nós precisamos colocar o amor acima do mal. E é essa descrição que existe no livro a respeito dos espíritos bons, que são aqueles que, mesmo perseguidos, mesmo provocados, não se deixam cair nas teias do mal, nas armadilhas do mal e colocam o amor acima de tudo. Ou seja, mesmo quando são perseguidos, mesmo quando são ofendidos, não se sentem machucados, né? Porque o amor, ele está acima. Então, eles amam mesmo diante do mal, porque o amor é maior. Então, esse tipo de descrição que a gente vê lá é o que um dia nós poderemos fazer quando nós chegarmos nesse nível de amor. E nesse exemplo a gente também pode compreender o que é o perdão, porque o amor, o perdão, ele implica justamente a gente deixar de lado, deixar para trás tudo aquilo que foi ruim, que não contribui mais para a nossa trajetória hoje, os erros do passado, as falhas, e deixar que o amor seja maior, que ele prevaleça. Claro, sem perdermos o aprendizado que nós tivemos nessas situações do passado. Então, assim, nós concluímos a nossa percepção espírita, né, sobre caridade, que se resume em benevolência, indulgência e perdão. E assim nós podemos entender que à medida que nós vamos praticando essa caridade no nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho profissional, na nossa casa espírita, nós vamos nos educando, né? Nós vamos nos auto-evangelizando. E assim, com o exemplo, nós também evangelizamos o outro, né? Então, como todos nós que somos ainda imperfeitos, passamos por essa fase, né, de estarmos tentando, exercitando ali, ter no nosso coração um verdadeiro amor, verdadeira caridade, nós podemos compreender as dificuldades do outro também, porque nós, no nosso exercício de reforma íntima, percebemos como é difícil a gente fazer certas mudanças, né? Às vezes a gente tenta e quando pensa que já mudou, vem uma situação que mostra que a gente ainda não mudou tanto assim, que nós ainda não somos tão benevolentes, ou ainda não somos tão caridosos como pensávamos, não temos indulgência, etc. Então, quando nós passamos por situações difíceis para evoluir e percebemos nossas dificuldades, nós também podemos compreender melhor o outro, né? Porque sabemos que não é fácil mudar, então nós também começamos a perdoar mais,
porque vemos o esforço do outro e nos encontramos nele. E assim nós podemos entender, então, que a caridade, conforme a doutrina espírita nos ensina, é o verdadeiro amor, né? Aquele amor que Jesus falava, aquele amor que nós vemos na descrição do Livro dos Espíritos sobre espíritos bons, né? E também depois nos espíritos puros, é justamente essa caridade. Ou seja, é eu conseguir ver no outro um irmão que, apesar de suas dificuldades, está tentando crescer e que é criatura divina, que é filho de Deus, como eu sou, né? E quando nós conseguimos fazer isso, termos caridade, nós nos doamos ao outro naquilo que ele mais necessita. Nós doamos de nossa alma, né, aquilo que ele está precisando, e não apenas as coisas materiais, que é a verdadeira caridade. Então, o amor ao próximo, puro e verdadeiro, é um exercício da caridade. Na visão espírita, as duas coisas são a mesma coisa, né? E aí, continuando, fazendo relação desse tema que a gente está falando aqui com a nossa Feira do Livro virtual, não é mesmo? Qual é o tema que está sendo falado, que está sendo o tema dessa feira? É justamente a questão do cuidado, né? De cuidar-se e cuidar do outro. E o que a caridade tem a ver com isso, nesse nosso processo de autoevangelização? Tem muito a ver, né? Porque se eu tenho caridade, eu tenho amor ao próximo. E o amor ao próximo, ele perpassa também pelo amor a si mesmo. Então, nós estamos fazendo esse exercício de amar o próximo como a si mesmo. Isso é cuidar de nós e é cuidar do outro. É cuidar da nossa evolução, do nosso bem-estar, da harmonização das nossas relações sociais e portanto, conseguir dar um passo mais à frente, um passo maior na nossa evolução. Então, é preciso que a gente exercite isso diariamente e sempre buscando aquilo que Jesus disse que resume a lei e os profetas. Quando os fariseus procuraram Jesus e perguntaram, né, qual é o mandamento mais importante? O que é mais importante para a gente fazer, para a gente seguir? E aí Jesus diz que toda a lei e os profetas estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que a gente possa se cuidar, se amar, para também amarmos e cuidarmos do outro. Que tenhamos caridade, principalmente nos momentos difíceis, e que possamos auxiliar sempre que for possível, doando de nosso coração o melhor que nós temos. Lembrando que as palavras de Jesus, quando ele falava sobre o coração do homem bom, ele dizia que o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Então, que nós possamos abrir o nosso coração, entender, perceber as coisas boas que nós temos nele, valorizá-las e que possamos assim doar, distribuir para os nossos irmãos. E assim, a fim de complementar a nossa explanação sobre caridade, nós podemos lembrar de alguns trechos do Evangelho em que Jesus nos convida a ter essa caridade ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Como, por exemplo, o trecho em que Jesus diz claramente: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ou seja, na vida nós vamos encontrar diversas pessoas em situações diferentes, com necessidades diferentes. E o que Jesus nos convida a fazer, né? É olhar para aquele ser humano que aparece na nossa porta, na nossa vida, em alguma circunstância, na rua, onde a gente estiver, e que está ali solicitando, né, de nós alguma ajuda. E às vezes, ao pensarmos na ajuda material e acharmos que não podemos colaborar, nós simplesmente ignoramos o outro, né? Quando, na verdade, dar a quem te pede é sempre oferecer algo de bom, mesmo que não seja material. Então, uma prece, um olhar carinhoso, uma palavra amiga, também é oferecer algo a quem nos pede, né? Ou seja, não voltar as costas para aquele que nos deseja algo emprestado, que nos deseja algo naquele momento que é uma necessidade urgente, né? Então, que nós possamos lembrar que em muitos momentos nós também podemos ser grandes necessitados, né? Podemos estar precisando de alguma coisa que não seja material, passando por uma situação difícil na vida e certamente o que nós gostaríamos? Que alguém nos acolhesse, que alguém nos abraçasse, nos desse a mão, olhasse nos olhos, falasse palavras
positivas, né? E até mesmo orasse por nós. Então é aquilo que nós precisamos no nosso momento de dificuldade, é o que a gente precisa doar na dificuldade do outro. E aí tem uns outros trechos também que diz, vós tendes ouvido o que se lhe disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E aí, nessa frase, reside um entendimento muito interessante sobre também o perdão, que faz parte da caridade, na visão espírita, né? Que é justamente você oferecer a outra face, quando alguém lhe agride. Mas o que é essa outra face? Né? Existe uma explicação muito interessante, que é uma explicação até psicológica. Se você for parar para pensar, nós temos dois lados aqui dentro que ficam brigando, né? Que discutem, que são os nossos conflitos, na verdade. E temos também a questão da sombra, que é tudo aquilo que a gente não quer ver, que anda atrás de nós, conosco, mas nós não conseguimos enxergar. Então, nós temos o bem, nós temos o mal, o joio e o trigo em nós, né? E às vezes nós entramos em conflito. Então, oferecer a outra face, aquele que nos bate, é oferecer a face do bem, não é? Porque o outro está nos oferecendo a face do mal, ele está nos agredindo. Então, se nós oferecermos a face do mal também, nós iremos nos destruir. Mas, por outro lado, se eu ofereço a outra face, que é a face do bem, eu estou retribuindo o mal com o bem. Né? Ou seja, eu estou sendo indulgente, estou perdoando, eu estou tendo caridade. Então, em inúmeras palavras de Jesus, em inúmeros contextos, nós verificamos que ele está sempre falando da caridade, só que direta ou indiretamente, né? Mas ela é a base de tudo aquilo que Jesus vai explicando, porque ele está falando do amor. E além disso, também temos outro trecho que diz o seguinte: e ao demandar-te em juízo e tirar-te a tua túnica, larga-lhe também a capa. Né? E se qualquer te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000 passos. Ou seja, se alguém nos pede, né, que a gente caminhe, que a gente ande com ele determinada estrada de dificuldade, de desafio, que a gente esteja ao lado da pessoa, que a gente acompanhe, e até muito mais do que ela nos pediu. Ou seja, é fazer um esforço para atender a necessidade do outro, né? Muito mais do que aquilo que ele nos pede, ou seja, a gente se preocupar. Será que o outro está precisando de mais alguma coisa? Será que eu posso fazer algo a mais pelo outro? Né? Dar esses passos além é a gente pensar dessa maneira, o que mais eu posso fazer? Né? Como eu posso ajudar mais? E esse pensamento, quando ele vai nos guiando, né, na nossa vida, ele faz com que a gente ajude mais as pessoas, seja mais solícito, mais prestativo, que a gente tenha esse espírito de doação durante o nosso dia a dia. E ele diz muito claramente, né, que se alguém te pedir para tirar a túnica, que a gente tire também a capa, né? E que capa é essa? É a capa do orgulho, é a capa da vaidade, né? Ou seja, se alguém nos pede algum tipo de ajuda, e a gente acha que por orgulho ou vaidade nós não precisamos ajudar, ou não podemos, ou não devemos estar com aquelas pessoas, nos dedicar a elas de alguma maneira, que a gente possa se despir desse orgulho, se despir dessa vaidade e ir com o outro, né? E também nós podemos interpretar que essa capa, que é de orgulho, de vaidade, egoísmo, ela é desnecessária para a nossa caminhada com o nosso irmão. Né? Ou seja, eu não preciso carregar certas coisas que eu considero importantes. Né? Esse não é o essencial. O essencial é eu me doar, é eu estar com o outro e eu aprender a amá-lo, assim como eu gostaria de ser amado também. Então que a gente possa se despir de tudo aquilo que ainda nos impede de ter o amor verdadeiro, que ainda nos impede de sermos verdadeiramente caridosos para com o nosso próximo. Que nós possamos abandonar essas raízes de egoísmo, né, que ainda estão fincadas no nosso coração, e que a gente possa abrir espaço para a semente do amor crescer, sem ser sufocada. Que nós possamos ter o verdadeiro entendimento de que caridade é de fato doação. E quem vive para se doar, vive para amar.
que nós possamos nos inspirar nessas palavras de Jesus e seguir os passos dele cada vez mais. Estamos chegando ao fim da nossa exposição sobre a caridade e gostaria agora de trazer as palavras do nosso irmão Paulo. Lá no Evangelho, no capítulo 15, cujo tema é Fora da caridade não há salvação, nós vemos a explicação dos Espíritos sobre o maior mandamento, sobre o que é preciso para ser salvo. Temos a parábola do bom samaritano e chegamos finalmente na necessidade da caridade segundo Paulo. E a gente percebe nesse texto, que vem das instruções dos Espíritos, que a palavra amor é facilmente substituída pela palavra caridade e o sentido é o mesmo, né? É a mesma profundidade. E a principal lição que os Espíritos nos mostram é que não interessa se a gente está numa igreja, num centro espírita, num lugar específico de manifestação religiosa. Mas o que importa, sim, é a gente carregar essencialmente os valores espirituais que transformam nossa conduta. E, portanto, é por isso que os Espíritos dizem que não é fora da igreja que não há salvação, mas é fora da caridade não há salvação. Então vamos às palavras de Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. Ou seja, é como se nós fôssemos meros objetos, sem alma, sem essência, e que são usados pelos outros. É como se nós não tivéssemos aquele brilho, aquilo que nos torna humanos e criaturas divinas ao mesmo tempo. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não tiver caridade, nada serei. Ou seja, sem esse amor essencial, não adianta a gente ter grandes e vastos conhecimentos. Não adianta a gente mostrar para as pessoas as nossas posses, nossas vitórias, nossas grandes viagens, nossos grandes saberes. Se nós não tivermos amor, nada disso tem sentido. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Ou seja, não adianta a gente doar tudo o que a gente tem, que seja material. Não adianta a gente se sacrificar ao máximo externamente pelos outros, né? A gente ter uma figura de quem é bom, solidário, amigo dos pobres, se no nosso coração não tiver o verdadeiro sentimento de caridade. Isso nada vai adiantar. E a caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Esse é o verdadeiro amor, né? O que Paulo descreve são as qualidades, é a natureza do sentimento. Ou seja, como saber se eu tenho a verdadeira caridade, né? Quando eu não tiver mais inveja da luz do outro, quando eu não me precipitar, né? Quando eu procurar fazer as coisas com atenção e com carinho, quando eu não tiver orgulho e vaidade em torno do mal, do bem que eu faço, né? Ou seja, eu não ostentar as minhas atitudes, as minhas ações caridosas para os outros, quando eu não tiver necessidade de me vangloriar, de me sentir superior e de mostrar às pessoas como eu sou bom, quando não me irritar mais
com tantas tolices que nós vemos no mundo material, que às vezes confrontam o nosso ego. Quando a gente não suspeitar mais o mal dos outros e nem se alegrar com injustiças, ou seja, quando a gente só tiver amor, a verdade, ao bem em todas as suas expressões, sem nos importarmos tanto com a maldade alheia. Agora, essas 3 virtudes, ele continua, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Então foi Paulo que escreveu a primeira epístola aos Coríntios e os Espíritos trouxeram aqui para nós compreendermos e analisarmos com muito cuidado essa questão da caridade, que é o verdadeiro amor. Então, meus amigos, chegando já ao fim, nós podemos carregar em nossos corações, nesse momento em que nós estamos fazendo essa feira, estamos fazendo essa exposição, uma vontade, uma luzinha, lá no fundo do nosso coração, de inspiração no bem, de inspiração pela caridade, pelo amor ao próximo. Que nós possamos levar isso conosco, que isso possa ficar em nós, como uma roupa de luz que a gente veste, como uma oração que a gente faz e a gente se sente tão alimentado, tão nutrido e mais feliz. Que essas palavras todas possam ficar conosco, nos iluminando, nos esclarecendo, que esses ensinamentos de amor e caridade possam de fato tornar a nossa vida mais feliz. Nós possamos ter consciência de que sem amor nada somos.